E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Manzini, do terceiro ano B da Escola da Vila, e essa daqui é a terceira videoaula que eu estou gravando. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre equação de segundo grau, que é um tema bastante importante e famoso da matemática, né? E nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os princípios da equação de segundo grau, sobre o básico, assim, e também eu vou explicar e mostrar a fórmula de Bhaskara, que é uma das maneiras que você tem de resolver equações do segundo grau. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, para começar nossa aula aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os princípios básicos de uma equação do segundo grau. E, primeiramente, é importante ter na cabeça, assim, que o formato padrão desse tipo de equação é dado por a vezes o x quadrado mais bx mais c igual a zero, onde tanto o a quanto o b quanto o c são números que pertencem ao grupo dos reais, ok? Em alguns casos, vocês vão perceber que talvez vocês não tenham valor de bx nem de c. Isso é porque b e c podem ser nulos, podem ser zero. Então, talvez eles não apareçam na equação de vocês aí, em algum caso. Mas um pouquinho mais avançado, a gente vai ver mais para frente em outra ocasião, ok? Mas, de início, tenha em mente esse formato de equação aqui padrão. E, além disso, é importante mencionar também, isso aqui é bastante importante, na verdade, que o valor de A, né, então o valor que está multiplicando o x quadrado aqui, ele pode ser qualquer número que não seja zero, qualquer número real que não seja zero. E por que disso? Bom, vamos escrever aqui. Se A igual a zero, a gente vai ter, seguindo essa equação aqui, zero vezes x quadrado, certo? Isso daqui, a gente sabe que qualquer número vezes zero vai dar zero, então a gente vai ter zero aqui como resultado. E o que acontece nesse caso aqui é que a equação de segundo grau vai ficar, se a gente tiver o ax quadrado igual a zero, vai ficar assim só. Bx mais c igual a zero, certo? É, porque o bx e o c são os que sobraram ali, fora o a. E o que acontece é que, nesse caso aqui, a gente tem uma equação do primeiro grau e não do segundo. Então, o a não pode ser zero porque ele vai fazer com que a equação deixe de ser do segundo grau, o que não pode acontecer, né? Se tem uma equação do segundo grau, o a não pode ser zero de jeito nenhum. Isso é muito importante. E falando nisso, para você reconhecer uma equação do segundo grau, você tem que prestar atenção a que número o x está elevado, né? É o expoente. No caso do segundo grau, o x vai estar elevado a 2. É do segundo grau, por isso tem 2. Se aqui fosse um 3, por exemplo, seria uma equação do terceiro grau. Se fosse um 4, seria uma equação do quarto grau. E nesse caso aqui embaixo, a gente tem bx, né, no caso. E bx é o mesmo que escrever, puxar uma flechinha aqui, b vezes x elevado à primeira. E porque x elevado à primeira é só x. Então fica bx é a mesma coisa que b vezes x elevado à primeira. Então essa aqui é uma equação do primeiro grau porque o x está elevado a 1, ok? Então esses daqui são só os princípios básicos, assim, assim, o mais padrão possível que tem que ter em mente, tem que decorar, não tem jeito para saber lidar com esse tipo de equação, mas com o tempo, conforme você for fazendo equações desse tipo, você vai conseguir ter isso na cabeça fácil, fácil. E agora vamos partir para alguns exemplos de equações para que vocês tentem identificar o A, o B e o C em equações com números, ok? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de equação do segundo grau, e dessa vez com números, né? Então, em vez do A, do B e do C, a gente tem números de verdade, assim. Então, fica um pouco mais fácil de visualizar. E o exercício aqui é tentar identificar o A e o B e o C nessas equações que eu selecionei. Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, para o item A. A gente sabe que o A, né? O coeficiente A é um número que multiplica o x quadrado. Então, nesse caso aqui, por mais que não apareça, a gente consiga ver o número, a gente sabe que x quadrado, quando a gente escreve assim, é o mesmo que escrever uma vez o x quadrado, né? Então, 1 não aparece aqui porque não precisa, né? Mas o a aqui, então,
ele vai ser igual a 1, ok? Agora o b. O b é o número que multiplica, né, o coeficiente multiplicando o x. No caso, um número que faz isso é 3 aqui. Então, vamos escrever. B é igual, opa, é igual a 3. E agora, o C é o termo independente que a gente chama, né? Porque ele não multiplica nada, está sozinho lá, é um número só. Então aqui a gente tem C como 2, né? Então C igual a 2, ok? Agora o segundo exemplo, item B. Bom, aqui de novo a gente tem o A com o número que multiplica o x quadrado, nesse caso é 3. Vou escrever aqui, A é igual a 3, ok? O b é um número que multiplica o x. E agora notem que o b também pode ser negativo, né? Então, não tem isso de o b é sempre positivo ou algo do tipo. Ele pode ser negativo e nesse caso que é o b é igual a menos 9, que está multiplicando o x. Então, escreve aqui. B é igual a menos 9, ok? E o C é o termo dependente, que não multiplica ninguém, de novo, tá aqui, é 6. Então, C vai ser igual a 6, ok? Terceiro exemplo. Esse exemplo aqui é um pouquinho mais complicado, mas é bastante simples, uma vez que você entende o que está acontecendo. Bom, de novo, vou começar pelo A. O A tudo tá tudo normal aqui de novo. Então, o A vai ser o que multiplica o x quadrado, no caso, é 2 aqui, certo? Então, A nesse caso, é igual a 2. Agora, o b. O b é o número que multiplica o x. Mas cadê ele aqui? Bom, ele não está aqui, no caso. E como eu falei anteriormente, o b e o c, eles podem ser zero. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que é um exemplo onde o b é zero. Porque a gente não tem o bx aqui. Não tem nada multiplicando só o x. Então, a gente escreve aqui. B, a gente encontrou que é zero, ok? E o 6, desculpa, o C, no caso é o 6 aqui, né? Que é o termo independente. Não está multiplicando ninguém. E C é 6. Agora, o último exemplo aqui, o item D, é o termo que multiplica o x quadrado, qual que é? Nesse caso aqui, de novo, tem duas coisas que a gente não tinha visto ainda. Primeiro, lembrar que o A ele não pode ser zero, mas ele pode ser negativo, assim como o B e o C. Então, nesse caso aqui, a gente não tem escrito de novo, que nem no primeiro exemplo aqui em cima, mas escrever menos x quadrado é o mesmo que escrever aqui, puxar uma flechinha, menos 1 vezes o x quadrado, ok? Porque você tem menos uma vez o x quadrado. Uma vez o x quadrado é x quadrado menos x quadrado, é assim que você escreve, certo? Você não precisa escrever o menos um ali na frente. Escrever estaria certo também, mas não precisa, fica um pouco mais confuso. Então, aqui o A vai ser igual a menos um, certo? E agora, o B é o número que multiplica o x, então aqui a gente está vendo ele, é 5, certo? B igual a 5, perfeito. E o C, cadê o C? Bom, de novo, agora é um exemplo diferente, né? No C, aqui no item C, a gente viu que o B era zero. Então a gente não tinha bx, não tinha nenhum número multiplicando apenas o x. Nesse caso aqui no item D, a gente não tem o C. Então a gente não tem nenhum termo independente, certo? A gente tem o A, que é menos um, o B, que é 5, mas o C não está aqui. Então o C é zero, ok? Então, a gente pode escrever aqui que C é igual a zero. Então, esses daqui foram alguns exemplos, só para ter em mente que tem uma variedade, né, de possibilidades para que você tenha cosseno de segundo grau. Às vezes você vai ter alguns valores iguais a zero, outras vezes vai estar difícil de identificar o valor, mas é sempre mais ou menos em torno disso daqui, ok? Então, agora a gente vai partir para fórmula de Bhaskara e como você resolver propriamente uma equação do segundo grau, ok?
Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a fórmula de Bhaskara, eu vou introduzir e mostrar para vocês como funciona. E, primeiramente, a fórmula é essa daqui na tela. Como vocês podem ver, é um pouquinho grande, pode parecer um pouquinho complexa, mas com o tempo eu garanto que vai ficar muito mais simples e vai ficar na cabeça de vocês, porque vocês vão usar tantas vezes que não vai nem dar para esquecer essa fórmula aqui, ok? É importante destacar que a fórmula ela está mostrando para você o valor de x, né? Você tem x igual a tudo isso aqui. Então, ela vai dar para você os valores existentes de x. Quando eu falo valores, é porque aqui na fórmula, como vocês podem ver, tem mais ou menos. Então, esse quando você tem o mais em cima do menos, né, fazendo um adendo, é um sinal um pouco raro. A gente não vê muitas vezes, mas quando você tem o mais e o menos embaixo, quer dizer mais ou menos. Então, o x vai ser igual a, no máximo, dois valores, por causa disso. Eu digo no máximo porque tem situações, a gente vai ver isso mais para frente, que você talvez não tenha nenhuma raiz, né, nenhum valor de x para os números reais. Tem situações que você vai ter só um valor de x e tem situações que você vai ter dois, ok? Então, só deixando claro que você vai ter no máximo dois valores de x ou no máximo duas raízes, uma vez que quando você fala raiz, você está falando de x, ok? Então, vou ler a fórmula aqui para vocês. Ela fica como x igual a menos b mais ou menos, como a gente discutiu, raiz de b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c dividido por 2 vezes o a, ok? Então essa daqui é a fórmula e outra coisa que eu queria comentar é que muitas vezes, em vez de vocês verem raiz de b quadrado menos 4ac, pode aparecer de outra maneira isso aqui. Então, eu vou puxar uma flechinha aqui, mas então, em vez de raiz de b quadrado menos 4ac, pode aparecer apenas raiz quadrada de delta. É, e delta é uma letra grega, esse triângulozinho aqui, ok? E às vezes você usa, no lugar de b quadrado menos 4ac, que tem que escrever um monte de coisa, e deixa a forma um pouco extensa, você escreve só o delta no lugar. Então, delta é igual a b quadrado, opa, deixa eu arrumar esse b aqui, é igual a b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, ok? Então, deixando claro que às vezes vai ter delta aqui dentro da raiz, às vezes vai ter b quadrado menos 4ac, varia, mas é bom saber os dois, você tem que saber os dois, aliás, para conseguir compreender direitinho a fórmula, ok? Então, essa daqui foi só uma introdução à fórmula e agora a gente vai resolver um exercício usando a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Agora, finalmente, a gente vai resolver uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara que a gente viu agora há pouquinho. Então, a gente finalmente vai resolver uma equação desse tipo. A gente está falando sobre ela há um tempão, mas a gente não resolveu nada ainda. Então, a gente finalmente vai conseguir resolver. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir os valores de A, de B e de C. Porque a gente viu que na fórmula de Bhaskara, que é o que a gente vai usar para resolver, você precisa ter os valores de A, B e C para colocar na fórmula. Então, aqui eu vou calcular não, vou encontrar os valores deles. Então, A é igual a... no caso, a gente sabe que A é o valor que multiplica x quadrado. No caso aqui, a gente tem uma vez o x quadrado, certo? Então, a gente está vendo que o A é igual a 1. Agora, B, vamos ver quanto é B. O B é o valor que multiplica x, apenas o x. Então, a gente está vendo aqui que é menos 4, né? Está acompanhando o x aqui. Então, B é menos 4. E por último, C. O C é o termo independente, né? Ele não está multiplicando ninguém, ele está sozinho. Então, a gente está vendo aqui que o C é menos 5, né? Como dá para ver na fórmula. Então, C igual a menos 5. Bom, agora eu vou aplicar esses valores que a gente encontrou na fórmula de Bhaskara, ok? Mas antes disso, eu vou calcular delta. Vocês lembram que delta é igual a
b² menos 4ac. Então, em vez de fazer a fórmula toda de uma vez, eu vou calcular primeiro o delta e depois colocar o resultado que eu obtiver na fórmula, na da fórmula, beleza? Então, a gente sabe, como eu disse, que delta é igual a menos b, desculpa, a b² menos 4ac. Então, eu vou escrever aqui. O delta vai ser igual a, primeiro, b². O b, nesse caso, é menos 4. Então, a gente vai ter menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4. E quando a gente tem um número negativo multiplicando outro número negativo, a gente sabe que o resultado é positivo. É uma lei, ok? Então, menos 4 vezes menos 4 vai dar 16, que é o mesmo que 4 vezes 4. Então, a gente tem 16 como b². Agora é b² menos 4 vezes a vezes c. Então é menos 4 vezes a. O a nesse caso aqui é 1. Então vezes 1 vezes o c. E o c é menos 5. Ok? Então aqui a gente tem que delta é 16 menos 4 vezes 1 vezes menos 5. E calculando isso daqui, a gente consegue ver que o delta E para fazer essa conta aqui, lembrem-se que primeiro a multiplicação. A multiplicação vem antes, nesse caso aqui. Então a gente tem que fazer primeiro menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Tá bom? Então menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 5. Notem que aqui a gente tem de novo dois números negativos multiplicando. Então o resultado vai ser positivo. Então menos 4 vezes menos 5 vai dar 20. Positivo, certo? Vai dar mais 20. Então a gente vai ter 16 mais 20. Vou escrever aqui, que dá 16 mais 20. Então, vou escrever 16 mais 20, certo? Então, delta vai ser igual a 36 e descer um pouquinho aqui. A raiz de delta, né, porque a gente tem na forma de Bhaskara raiz de b² menos 4ac. Então, é raiz de delta. Então, a raiz de delta vai ser igual a raiz de 36, tudo isso é raiz quadrada, tá, gente? Só deixando claro. Raiz de 36, que no caso é 6, ok? Raiz de 36 é igual a 6, ok? Então, a gente tem o valor de delta já. E agora eu vou apagar isso daqui rapidinho, só para dar espaço para fazer o resto das contas. Mas vocês lembram que, né, a fórmula de Bhaskara inteira ela se dá por x igual a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac. E a raiz de b² menos 4ac é a raiz de delta que a gente acabou de calcular e a gente descobriu que é 6, ok? Então, deixa eu terminar de apagar aqui. Mas enfim, a gente acabou de ver que a raiz de delta é igual a 6. Então eu vou escrever aqui em cima do ladinho. Raiz de delta é igual a 6. Então, continuando a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter o x vai ser igual a menos b, e no caso menos b, a gente sabe que b é menos 4, então a gente tem menos menos 4, que dá 4. Então, só apagar o menos aqui, a gente vai ter 4, porque é menos menos b. Então, vai ser 4 mais ou menos, certo? Agora a gente sabe que a raiz de delta a gente já calculou, deu 6. Então é mais ou menos 6 dividido pelo quê? Por 2a. O a é 1, então 2a dá 2. Então, a gente vai ter, nesse caso, duas raízes reais, ok? Então, aqui a gente vai ter, primeiro, 4 mais 6 dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui, olha, x1. Ó, eu estou sendo x1 porque vai ter o x2 também, são duas raízes. Então, o primeiro x vai ser igual a 4 mais 6 dividido por 2.
4 mais 6 dá 10, certo? Dividido por 2 dá 5. Então, a primeira raiz é 5. E o x2 aqui é dado por 4 menos 6 dividido por 2. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Ok? Então, a gente descobriu as raízes e resolveu a equação do segundo grau. Os dois valores possíveis de x nessa equação aqui em cima são 5 e menos 1. Ok? Então, se você aplicar se trocar o x aqui por 5 ou por menos 1 nessa equação, você vai ver que essa parte da esquerda vai ser sim igual a zero. Ok? Então, essa aqui foi uma demonstração de como usar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau. Então, essa foi a primeira aula sobre equação do segundo grau, onde eu falei um pouquinho sobre o básico da equação, sobre Bhaskara, sobre como encontrar A, B e C. E eu ainda vou gravar uma próxima aula falando de outras maneiras de resolver uma equação desse tipo, porque Bhaskara nem sempre é a melhor maneira de você resolver uma equação do segundo grau. Às vezes tem outros caminhos mais fáceis, diferentes, que você pode usar, que eu vou explicar numa próxima aula, porque essa aqui já está ficando um pouco grande. Beleza? Então, eu espero que ela dê para entender direitinho e até a próxima aula.